Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula da disciplina Ética, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Hoje nós abordaremos a ética num viés mais filosófico. Nós vamos tratar de alguns temas muito interessantes, é curioso, é fácil, não envolve nenhuma complicação, mas que talvez pela sua diferença, por fato de ser um assunto inédito, vai despertar bastante a nossa atenção. Nós trataremos hoje dos seguintes assuntos. Em primeiro lugar, a importância da ética na dimensão humana. Não há como nós discutirmos a temática ética sem abordarmos a questão de como ela influencia, de como ela causa impacto na vida das pessoas. Depois nós teremos que definir ética, conceituar e definir. Daqui nós vamos trazer algumas definições clássicas, algumas informações que normalmente os que tratam desse assunto consolidaram. Por fim, trataremos das principais teorias éticas, as tentativas de se padronizar, de se apresentar a ética como doutrina da conduta humana. Não é um assunto que a gente esteja acostumado, mas não dá para falar de ética empresarial sem antes ter essa primeira conversa, que é abordar a ética sob o ponto de vista filosófico, e é o que nós faremos a partir de agora. Antes de começar a discutir a ética propriamente dita, é muito importante trazer a filosofia para o centro das nossas discussões. É impossível falar de ética sem colocar o ser humano como aquele elemento que centraliza, porque não tem como você falar de ética sem ser a partir de uma perspectiva humana. O ser humano, né? Criatura espetacular, capaz das maiores façanhas. Nós não temos asas, nós nascemos desprovidos de uma série de recursos, no entanto, inventamos os meios para conduzir a nossa vida. Nós não temos asas, mas inventamos artefatos que nos permitem voar. Nós nascemos desprovidos de roupa, no entanto, descobrimos maneira de lidar com as intempéries, de lidar com as dificuldades da vida. Quem é o ser humano? Quem é essa criatura extraordinária, digna de inveja, capaz de proporcionar os atos de maior generosidade e, ao mesmo tempo, agir de forma mesquinha, agir de forma cruel? Quem é o ser humano? A ética está envolvida com as ações humanas, e se a ética está envolvida com as ações humanas, nós precisamos descobrir como é que a filosofia lida, como é que a filosofia trata desta questão. Quem é o ser humano? Algumas explicações clássicas, algumas concepções já consagradas, e é o que nós vamos ver a partir de agora. Quem é o ser humano? Um caniço pensante, como quis o filósofo Pascal? Alguém que possui espírito crítico, que pode amar, admirar, contemplar? Alguém que tem livre-arbítrio, conforme Tomás de Aquino nos colocou? Quem é o ser humano, né? Então, é o momento que nós precisamos pensar: quem somos nós? Qual é o nosso papel no universo, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que é certo, o que é errado? Isso são preocupações, como diria o grande Friedrich Nietzsche, humano, demasiadamente humanas, né? Alguns diziam que afirmam ainda que nós somos racionais, que nós temos livre-arbítrio, enfim. Mas eu gosto muito de uma definição para o ser humano que nos foi trazida por um filósofo do século IV a.C., e esse filósofo chamava-se Aristóteles. Ele, ao tentar definir o ser humano, ele coloca a questão do relacionamento, da vida em sociedade como algo central. E Aristóteles, além de reconhecer que nós somos seres racionais, ele também nos dizia que nós somos seres que vivemos em coletividade. Aristóteles dizia que o ser humano, um homem, que não pudesse viver em sociedade, ou ele era um deus ou um animal selvagem. Como a maioria de nós não somos deuses nem animais selvagens, nós precisamos viver em contato com os outros, conviver com outro cidadão, conviver com outro humano que está ao nosso lado. Como dizia Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. A convivência nunca é algo
Fácil nunca é algo simples, principalmente, como nós vamos ver nas próximas aulas, no contexto organizacional. Mas Aristóteles dizia o quê? Aristóteles nos dizia que o homem, ele é um animal social. Eu botei o animal entre aspas para não fugir da leitura que Aristóteles fez. Talvez ficasse mais elegante dizer que o homem é um ser social e racional, mas Aristóteles se referia ao ser humano como zoon politikon, um animal político, né? Que tinha que viver em sociedade, que tinha que conviver com os outros. Então, nessa introdução à nossa temática de hoje, eu vou bater muito nessa tecla do Aristóteles. Por quê? Nós precisamos conviver com os outros. E a ética, ela tem a ver com convivência. A ética tem a ver com delimitação de espaços. A ética tem a ver com a busca do bem comum, a busca dos valores, das necessidades que nós temos que cultivar conjuntamente para poder termos uma vida saudável junto com os nossos semelhantes. Então, a partir dessa concepção de Aristóteles, nós podemos antecipar algumas coisas. O que nos fez a convivência? O que nos fez buscar a convivência? O que você acha? No início da nossa fala, nós começamos discutindo que o homem é frágil, que ele não tinha muito como enfrentar as intempéries, como enfrentar as dificuldades do ambiente, se ele não usasse a sua razão e também não soubesse se coletivizar. O homem é um ser gregário, ele é forte quando em contato junto com os outros. E quando em contato junto com os outros, surgem as regras, surgem as necessidades de convivência. Eu acho que nós podemos avançar um pouquinho mais nesse assunto. O que nos levou a buscar os outros e o que essa busca do outro nos levou a construir regras de boa convivência, regras de boa conduta. Avançando, a história nos ensina que há milênios o ser humano descobriu que agia melhor em comunidade do que sozinho ou em seu pequeno grupo familiar. Nós somos fortes enquanto coletividade, enquanto individualidade, nós somos frágeis, nós somos limitados. Talvez o fator sobrevivência foi o que levou o ser humano a optar pela vida comunitária. Pare e pensa. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos retomar a era lá do Paleolítico, milhares e milhares de anos atrás. Nós temos que enfrentar os predadores, nós temos que disputar o espaço do nosso planeta com criaturas que, teoricamente, eram muito mais fortes do que nós, tendo que enfrentar as intempéries, as tempestades. Olha, como fazer isso individualmente? Como fazer isso apenas com poucos indivíduos? Tudo isso vai aproximando as pessoas e vai fazendo com que as pessoas comecem a se ligar, comecem a agir de forma coletiva e se fortalecer a partir disso. Por isso que nós dizemos que o fator sobrevivência talvez tenha sido fundamental para que os homens se unissem em grandes grupos e comunidades. O que seria isso? O que isso acarretaria? É o que nós vamos ver agora. Com a evolução das relações humanas, no seio das sociedades, elas acabaram por organizar e padronizar normas de conduta. Vamos pegar um pouquinho essa concepção. As pessoas se organizam em sociedades, mas que, portanto, também implica na adoção de normas de conduta. Isso é muito interessante, minha gente. Porque quando nós nos articulamos para agir conjuntamente, significa o quê? Um confronto de individualidades. A partir do momento que eu preciso me unir com os outros, eu preciso de abdicar de algumas coisas que são minhas em prol do grande grupo. E nós aprendemos isso no primórdio da nossa evolução, porque aqueles que não aprenderam a compartilhar valores, a agir de acordo com determinadas regras, não foram bem-sucedidos no processo de sobrevivência enquanto grupo social. Isso implica numa série de coisas que nós vamos conversar, obviamente, ao longo das nossas aulas.
Mas lembre-se, homens unidos, seres humanos trabalhando em conjunto, necessitam de regras para poder agir de forma organizada, senão a coisa vira um verdadeiro caos. E eu vou retomar a isso no final da nossa conversa. Então, a gente fala de sociedade. O que seria uma sociedade? A sociedade, é o próximo slide, seria o quê? Vem do latim, uma associação amistosa com os outros. Já que eu tenho que me associar com as outras pessoas, é importante que essa associação se dê de forma amistosa, harmoniosa com as outras pessoas. Eu acho que nesse momento, o nosso querido aluno já pode dizer, agora eu estou começando a entender o que vem a ser essa tal da ética, ou o que vem a inspirar essa ética. Aristóteles nos disse que nós somos pessoas que precisamos viver em coletividade. Nós sabemos que a vida em comum se deu a partir da necessidade de nós unificarmos nossos esforços. Mas tem que ser uma unificação que se dê de forma amistosa. Para que se dê de forma amistosa, em alguns momentos eu preciso abrir mão do que é meu, da minha individualidade em prol do meu irmão, do meu semelhante, em prol do grande grupo. Olha, faça um exercício. Já faça a transposição agora para a organização que você trabalha ou que você pretende trabalhar. Lembre-se que, para você viver em qualquer sociedade, seja ela um país, uma cidade ou a tua empresa, deve-se buscar o quê? Uma relação amistosa para com os outros. Deve-se buscar o quê? O bem comum. E o que seria esse bem comum, que, aliás, é uma das inspirações para a construção de algo que a gente chama de ética? O bem comum seria o quê? O bem comum seria um conjunto de valores sociais que devem ser preservados para que a sociedade sobreviva, progrida, prospere de forma saudável, de forma integrada. Quando se fala de bem comum, é só você pegar os valores que orientam, nós não vamos voltar tanto ao passado, as sociedades modernas, por exemplo, nunca é demais lembrar que toda a modernidade se constrói a partir de um ideal iluminista de liberdade, igualdade, fraternidade. Isso, por si só, já significa que as sociedades modernas buscam o quê? Um bem comum que se constrói em cima de direitos humanos, direitos e deveres que as pessoas têm que ter no seu dia a dia, na sua vida. O que vem a ser ética? A ética é uma disciplina, e aí a gente já tem uma certa dificuldade para entrar nesse assunto. Vocês já perceberam que nós estamos construindo o conceito de ética a partir de uma leitura sociológica, eu diria que até mesmo antropológica, mas muitas pessoas têm uma dificuldade para responder essa pergunta, o que vem a ser a ética, porque este conceito está impregnado de senso comum. Ética é o que eu aprendo na minha casa, é o que aprendi na igreja, o que é certo para mim pode não ser certo para você. Eu digo que essas afirmações elas são do senso comum, embora não estejam erradas, porque a ética é um ramo do conhecimento já bastante estruturado, que já vem sendo trabalhado conforme nós já falamos, desde o tempo da Grécia Antiga, desde os escritos de Sócrates, Platão e principalmente Aristóteles, né? Os próprios livros sagrados das mais diversas religiões, algumas muito antigas, como é o caso da tradição judaico-cristã, já faz referências à ética há alguns milhares de anos atrás. Então, a ética é um corpo de conhecimentos bastante estruturado. Nós vamos apresentar para vocês várias definições do que vem a ser a ética, mas a gente já começa com uma definição que ela é simples, ao mesmo tempo ela vai abrir caminho para que a gente discuta muitas outras coisas. Então eu vou apresentar agora um slide com uma definição muito simples de ética, e aí nós vamos conversar sobre isso. A ética seria a parte da filosofia que define a natureza da vida correta. A parte da filosofia que define a natureza da vida correta. Seria isso mesmo?
Será que esta é uma definição apropriada para o conceito de ética? Vamos desmembrar, né? Vamos desmembrar essa definição e vamos trabalhar em cima disso. Eu estou dizendo que ela é uma parte da filosofia. Ok? E que define o quê? A natureza da vida correta. Vamos analisar isso de forma muito tranquila. Vamos com calma. Será que a ética é mesmo apenas parte da filosofia? Claro que, se nós formos aos livros, aos dicionários, vai estar escrito isso lá. Mas hoje em dia a gente considera que a ética ela talvez ultrapasse até o campo da própria filosofia, porque nós discutimos tantas coisas que fogem às vezes do alcance dos filósofos. Bioética, né? Que trata das questões da eutanásia, por exemplo, aí já envolve a teologia, já envolve os religiosos, os cientistas. Ética do meio ambiente envolve já os biólogos, os engenheiros ambientais. Tem também a questão da ética empresarial, como deixar de fora os administradores, os gestores das discussões da ética empresarial. Então a gente já percebe que a ética talvez vá um pouco além da filosofia. E ela define a natureza da vida correta. Eu acho que definir é um termo muito forte. Ela orienta, talvez, como deve ser a vida correta, como deve se portar uma sociedade diante de alguns elementos e de algumas novidades. A ética, ela sempre se propõe a ser universal, embora a história nos ensine que ela não é sempre universal. É só um passeio hoje pelo mundo do jeito que nós vivemos, que nós vamos perceber que existem várias interpretações de pequenos detalhes do que diz respeito ao certo e ao errado. Basta fazer uma viagem no tempo para ver que no próprio Brasil, costumes que hoje são debatidos, aceitos pela sociedade, alguns até assumindo caráter de lei, anteriormente não tinham qualquer validade, eram até condenados pela própria sociedade. Nós vamos falar disso no decorrer do nosso trabalho. Então, quando a gente fala de definir, eu acho melhor orientar, e quando se fala de vida correta, fique claro que essa vida correta ela está sempre dentro de um contexto histórico-social. Voltamos ao nosso slide. Então, é muito simplificadora essa definição, embora ela nos traga bastante novidades e bastante ensinamentos, né? Avançando um pouquinho, a gente sabe que a ética orienta as ações das pessoas. Aí eu já estou usando um termo mais, assim, aberto. Norteando a conduta individual e social. Então, a ética ela tem um aspecto sempre de orientação, voltado para as ações das pessoas, mas individualmente e também socialmente. Aí a gente retoma aquela primeira discussão. Houve um dia que nós nos unificamos, resolvemos viver em comunidade. Não se sabe quando, não se sabe como. E aí, precisamos o quê? A ter ações que envolvem outras pessoas. Tudo que eu faço agora, quando eu estou numa sociedade, tem a ver com as outras pessoas. Então, vou dar um exemplo assim bem interessante. Me imagine o seu prédio, onde você mora. No momento que você pisa fora da sua casa, você já tem que conviver com as pessoas do seu prédio. No momento que você coloca o pé fora do seu edifício, você já tem que conviver com as pessoas que estão na rua. E isso não pode ser do jeito que eu quero. Isso é do jeito que a sociedade espera que eu faça. Ao mesmo tempo, eu estou na minha casa e se de repente, por um ataque qualquer de falta de temperança ou de descontrole, eu resolvo me suicidar, eu estou tirando a minha própria vida? Como é que eu enxergo isso dentro dos valores que eu tenho, dentro de uma ética que eu já incorporei? É complicado. Então, a ética ela serve para orientar como que eu devo agir individualmente, como eu devo agir junto no meu convívio com as outras pessoas. É um grande orientador. Não existe
sociedade humana que não tenha seus valores. Não existe sociedade humana que não tenha suas regras. Portanto, seja uma sociedade ocidental, moderna, brasileira, seja uma sociedade mais tradicional, por exemplo, num país muçulmano, que siga as regras islâmicas, seja no interior do Brasil, onde você está convivendo com os nativos, com os nossos índios, né? Não importa, existem regras, e essas regras devem ser seguidas pelos membros da sociedade. Não estou querendo dizer aqui que as regras sejam estáticas, já falei sobre isso, elas podem mudar e, às vezes, próprios membros proeminentes de uma sociedade propõem novos caminhos, novas regras, novas orientações. Mas não existe grupo humano que não tenha regra. E eu vou voltar para isso bem no finalzinho da nossa conversa de hoje. As regras são necessárias para qualquer encontro de pessoas. Mas vamos avançar um pouco mais. Existem outras definições, outros conceitos que envolvem a ética. Eu gostaria, me dá uma satisfação muito grande poder estar entrando nesse assunto desta forma, porque às vezes a gente não tem essa ideia de que tem tanta coisa estruturada no campo da nossa ética. Isso é muito importante. Mas vamos em frente. Então ela norteia as ações individuais e sociais, sempre levando em consideração que o ser humano é um ser que valora sempre tudo que ele faz, ou seja, ele avalia suas ações para saber se são boas ou más, certas, erradas, justas ou injustas. O ser humano avalia suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. No momento que eu entrei para dar essa aula, na hora que vocês começaram a tomar contato com o professor Mário Alencastro, que, aliás, tem uma trajetória, vocês que tiverem a oportunidade de pegar o livrinho que a gente recomendou, Ética Empresarial, vai ver que ele tem uma trajetória muito grande nesse campo, embora a minha formação original não seja essa, vocês começaram a me avaliar. Avaliar se o meu comportamento está correto, se eu estou atendendo às suas expectativas. Não tem jeito, viu, pessoal? O ser humano, ele é um constante avaliador de coisas. Quando você olha uma pessoa na rua, você já pensa se ela é bonita ou se ela é feia, se ela é gorda ou se ela é magra, se ela é alta ou se ela é baixa. Se você vê alguém com carro, você vai dizer, nossa, ele está com o carro do ano, ele está com um carro mais, assim, ultrapassado. Tudo é desse jeito. O ser humano é um grande curioso. Mas, neste amplo espectro de avaliação, que vai desde a avaliação econômica, a gente está constantemente vendo o quanto valem as coisas, existe um campo de avaliação fortíssima, que é objeto da ética, é algo que diz respeito aos nossos comportamentos, aos nossos valores, aos nossos costumes, e a gente assiste isso o tempo todo, nas discussões políticas, nas discussões envolvendo aspectos, por exemplo, da mídia. Nós estamos o tempo todo dizendo, será que tal programa atende às minhas expectativas enquanto certo e errado? Será que o comportamento de um determinado político é correto ou não? Será que o meu chefe lá, o líder da empresa que eu trabalho, será que ele agiu corretamente com aquele funcionário? Nossa, será que eu estou agindo em conformidade com o sermão que o padre, o pastor, ou enfim, o líder religioso da minha organização, da minha igreja falou? O tempo todo isso faz parte da gente. A alegoria do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento, aquela coisa toda, está sempre na natureza humana. Então a ética se preocupa com este tipo de avaliação, com este tipo de valoração, que é o julgamento que nós fazemos em relação aos outros e a nós mesmos, no que diz respeito se estamos agindo de forma correta ou errada. Agora, esse correto ou errado é dentro de valores que nós recebemos muitas vezes por herança, por uma herança social, fazendo parte do meio que a gente nasce, do lugar em que a gente está vivendo. A gente não nasce com isso, a gente incorpora isso a partir de uma dinâmica de vida, de uma dinâmica social. Voltando então, eu achei interessantinho a ilustração que coloca o carinha ali em dúvida, né, se vai agir corretamente ou não, mas esse agir corretamente ou não implica num grande trabalho para a nossa disciplina, para a ética. Agora, gente, coloco algumas definições clássicas aqui, tá? Uma do Dicionário de Filosofia, do Abaiano, está na nossa referência, a ética é vista como ciência da conduta. E a outra de um outro autor muito importante, Adolfo Sanches Vasques, que também faz parte de todas as nossas bibliografias, teoria ou ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Então a ética ela tem essa conotação.
ela se preocupa com a conduta humana e também uma definição um pouco mais avançada, teoria ou ciência do comportamento dos homens em sociedade, comportamento moral. Eu vou destacar essa palavra aqui, chamada moral. Aliás, um assunto sempre aparece nas nossas rádio web, nas nossas aulas, porque existe uma confusão muito grande entre os conceitos de ética e o conceito de moral. Moral, minha gente, ele vem do latim, quer dizer mores, quer dizer costumes. A palavra ética, isso é importante vocês prestarem atenção, ela vem do grego. E ela tem o prefixo ethos, que quer dizer costumes. Então a ética é um ramo do conhecimento humano que se preocupa com os costumes. Se estão certos, se estão errados, se são válidos ou não. Então a ética, ela tem por objeto de estudo os costumes de uma determinada coletividade. Vou repetir, gostei da definição. É um ramo do conhecimento humano que tem por objeto de estudo os costumes de uma determinada coletividade. Ora, os latinos, quando tiveram contato com a filosofia grega, fizeram uma tradução, ethos, costumes, para mores, que quer dizer costumes também. Portanto, mores, que dá origem à palavra moral, significa nada mais nada menos do que os costumes. Ética e moral são termos quase que sinônimos, mas entendam que a ética se debruça sobre os costumes, vamos dizer assim, a ciência do ethos, ou a ciência que se preocupa em quê? Compreender a moral, leia-se, os costumes de uma determinada coletividade. A ética, ela tem um grau de alcance talvez maior do que a moral propriamente dita, porque ela se preocupa em fundamentar, compreender, justificar os costumes, ou seja, a moral, do dia a dia das pessoas numa determinada sociedade. Isso é bacana demais, porque os costumes mudam. E quem trabalha na mudança dos costumes, na reformulação da moral, que é costume, é exatamente essa ciência, esse ramo da filosofia, esse ramo do conhecimento humano chamado ética. Então ela tem por objeto os costumes da coletividade. Então, voltando, a ética tem algumas preocupações. A gente fala da ética descritiva, da ética normativa e da metaética. Vamos devagar, porque nós estamos navegando em águas profundas. Nós estamos navegando na filosofia. Então, vamos ver o que é a ética descritiva, o que é a ética normativa e o que é a metaética. Devagar. Com calma. Vamos respirar um pouquinho e vamos compreender isso. Nós já sabemos que a ética tem por objeto os costumes, tem por objeto a moral, tem por objeto compreender como é que isso aí acontece. A ética descritiva, ela se preocupa exclusivamente em descrever os costumes de uma determinada coletividade. Ela se aproxima muito da antropologia. Imagine que nós estamos agora observando os costumes, sei lá, dos esquimós do Alasca, que estão lá, sei lá onde. Nós não estamos fazendo juízo de valor, nós estamos descrevendo apenas. Olha, eles fazem a vida dessa forma, eles se alimentam daquele jeito. Lá, por exemplo, não sei, um homem pode ter 2, 3 esposas, ao contrário, eu não entendo nada de esquimó, viu, gente? Uma esposa pode ter 3 maridos, nós não estamos fazendo juízo de valor. Nós estamos descrevendo. Olha, em tal lugar as pessoas vivem dessa maneira. Sabe, o pessoal não usa roupa. Nós não estamos dizendo que isso é certo ou que é errado. Nós estamos descrevendo um costume. Já a ética normativa ela é um pouco diferente. Ela se aproxima muito do campo do direito. Ela ajuda a fundamentar um determinado costume de uma determinada coletividade, até para transformar isso numa lei. Você sabe que lei são todos os hábitos e costumes tornados obrigatórios que todos têm que seguir. Por exemplo, a ética normativa, numa situação totalmente aqui extremada, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, tem a ver no caso da escravidão no Brasil. Vocês sabem que houve um período na história do Brasil que pessoas eram escravizadas. Hoje, isso, na nossa concepção, é um absurdo. Mas era normal, fazia parte dos costumes e fazia parte até das leis. Quando o escravo fugia,
o senhor de engenho tinha o direito de persegui-lo e trazê-lo de volta. Veja, era uma norma, era um costume. A ética normativa, ela entra no momento que as pessoas começam a questionar esse costume, começam a questionar essa lei e, de repente, ela parte por um processo de revisão e cai em desuso. A ética nos ensinou que a escravidão não funcionava. A ética nos ensinou que no mundo inteiro a escravidão estava entrando em desuso. Portanto, a ética nos ajudou a mudar algumas normas, algumas regras e mudar inclusive uma lei que permitia que pessoas fossem escravizadas nesse país chamado Brasil. Então a ética ela entra para mudar ou até mesmo às vezes para consolidar algumas normas e algumas regras. E isso a gente chama de ética normativa. Tá? E quando a gente fala de metaética, é um assunto que nós não vamos entrar aqui, mas é importante vocês saberem, é quando a ética se preocupa com as questões mais profundas da filosofia da moral. Por exemplo, quando ela se preocupa em definir o que é o bem, o que é o mal, de onde vêm os valores que orientam as pessoas, será que os valores nos foram dados por um ser superior, Deus, ou será que esses valores nasceram a partir de construções culturais? Isso faz parte do objeto de estudo da metaética. Mas, no fundo, nós não vamos entrar nesses detalhes filosóficos, eu quero que vocês saibam disso. Quando nós entrarmos no mundo da empresa, quando nós falarmos de código de conduta empresarial, obviamente, nós vamos estar falando de ética normativa, que aí é um assunto bem mais concreto e bem mais, assim, fácil para a gente. Mas vários filósofos tentaram orientar, tentaram nos ensinar, tentaram criar modelos de conduta, modelos éticos, e é o que nós vamos ver agora. Nós temos várias tentativas de formalizar, de estruturar o campo da ética. E a gente parte para isso. Bom, nós sabemos que a ética está condicionada por uma série de fatores, sejam eles sociais, políticos, econômicos. E ao longo do tempo, vários sistemas se construíram. As éticas religiosas, as éticas das virtudes, a ética do dever, o finalismo, o utilitarismo. O que vem a ser isso? Nós vamos começar a partir de um sistema ético, que as pessoas às vezes pensam que ele é exclusivo, que ele é o único que existe, mas para a filosofia ele está dentro de um grande conjunto, que são as éticas religiosas. As éticas religiosas são aquelas em que parâmetros religiosos, ou seja, os mandamentos de Deus, têm o caráter de imperativos supremos. Veja bem, nós fizemos uma baita de uma simplificação. Nós estamos dizendo que as éticas religiosas são aquelas que as pessoas se orientam pelos imperativos que foram gerados por um ser superior chamado Deus. Isso é muito simplificador. As religiões são muito mais complexas do que isso. Mas eu quero dizer que bilhões de pessoas no mundo se orientam a partir de um código de conduta que foi estabelecido pela religião que elas seguem. Isso a gente chama de ética religiosa. Não matar. Por que não matar? Porque é contrário às leis de Deus. Mas existem outros sistemas éticos, existem outras correntes. Uma muito interessante é que eu vou apresentar agora para vocês. Vem Aristóteles, aquele nosso Aristóteles, que diz que o ser humano deve buscar a construção de algumas virtudes. Virtudes essas que são qualidades que você pode adquirir para ser feliz. As virtudes acontecem entre um equilíbrio de excesso e deficiência. O que vem a ser isso? O que vem a ser essas virtudes? O que vem a ser adquirir essas virtudes? O que vem a ser esse equilíbrio entre o excesso e a deficiência? Vamos com calma. Nós estamos analisando a segunda escola de pensamento ético, Aristóteles. O homem deve buscar cultivar nele certas virtudes. E aí ele vai ser feliz. Eudaimonia. Essas virtudes são construídas num contexto social, elas são construídas no âmbito da cidade, que Aristóteles chamava polis. O homem é um animal político, zoon politikon. Então, para eu poder viver em sociedade, eu tenho que cultivar algumas virtudes. Prudência, honestidade, temperança. Tá, mas como cultivar? Aprendendo, praticando. Da mesma maneira que um citarista toca a cítara, que era um instrumento de cordas da época de Aristóteles, toca bem a cítara, praticando cítara, um homem se torna virtuoso praticando as virtudes. Como é que eu vou me transformar numa pessoa honesta? Praticando a honestidade. Ah, mas eu estou em dúvida. Siga
o segundo ensinamento de Aristóteles. A virtude está no equilíbrio entre o excesso e a deficiência, a virtude está no caminho do meio. Entre ser uma pessoa que vive fazendo jejum, ou seja, punindo o meu próprio corpo pela abstinência, e um outro que é um glutão, que pune o próprio corpo pelo excesso, Aristóteles dizia: seja moderado, siga o caminho do meio, e o caminho do meio vai proporcionar a você um equilíbrio na escolha das virtudes corretas para você poder sobreviver, para poder você ser um bom cidadão num contexto social, um bom cidadão num contexto político, já que somos zoon politikon, animais políticos. Voltando então, as virtudes se aprende e as virtudes partem por uma fórmula espetacular, que é você buscar o equilíbrio entre o que está faltando e o que está sobrando. Entre a covardia e a temerosidade, melhor a gente ser apenas corajoso. Mas Aristóteles não é o único. Existem outros sistemas éticos muito interessantes. Por exemplo, o que foi proporcionado por Immanuel Kant, um filósofo que viveu praticamente a vida dele toda no século XVIII, né? Kant dizia: a ética, ela se pauta por princípios que devem ser universalmente aceitos. E a máxima é: a humanidade deve ser sempre vista como um fim, nunca como um meio. Princípios universalmente aceitos e a humanidade sempre como um fim, nunca como um meio. Isto é muito bacana, mas ao mesmo tempo muito complicado. Vamos dar uma namorada nesse sistema proposto por Immanuel Kant. Primeiro, Kant não podia se referir à religião. Ele não poderia se basear numa ética religiosa, porque estávamos em plena época do iluminismo e no campo da filosofia a religião não era muito bem-vinda. Então Kant usa um artifício. Ele recorre o quê? À razão humana. Já que não podemos recorrer a Deus, nós podemos recorrer a um princípio que todos os homens têm, ou seja, o princípio da racionalidade. Como todos somos racionais, nós podemos entender algumas coisas, que regras devem ser universais. Então Kant propõe um imperativo categórico: haja de tal forma que as suas ações possam se transformar numa regra a ser aceita por todas. A nossa razão nos permite entender isso. Por que eu não posso roubar? Porque se eu abro uma exceção para o roubo, eu não posso garantir o direito à propriedade para mais ninguém. Por que eu não posso matar? Porque se eu abro uma exceção para o crime, eu não posso mais garantir o direito à vida de ninguém. Logo, roubar e matar são coisas que devem ser universalmente rejeitadas, e eu compreendi isso pela minha razão. Outra coisa, como nós fazemos parte de uma comunidade de seres racionais, como todos os homens foram providos de algo importantíssimo chamado razão, eu não posso usar ninguém como instrumento para satisfazer as minhas necessidades, porque todos os seres racionais são importantes, por isso eles não podem ser utilizados como meios, porque eles são sempre finalidades em si, eles são muito importantes. O direito, ele é muito kantiano, porque uma vez estabelecida uma regra, ela deve ser seguida por todos. E, para o direito também, todos têm direito, todos fazem jus à defesa, todos fazem jus ao direito, porque todos são pessoas importantes enquanto seres racionais, enquanto portadores de cidadania. Essa é a questão de Kant. Agir de forma que a sua atitude possa se universalizar e tratar todos como pessoas muito importantes, fins em si, nunca como meios. Não posso usar uma pessoa. Se eu sou o chefe numa empresa, eu não posso abusar de um funcionário, eu não posso usar esse funcionário, porque numa perspectiva kantiana, ele é de extrema importância, porque ele é exatamente igual a mim, porque ele é um ser racional, humano, importantíssimo. Mas Kant não foi o único. Espero que vocês estejam gostando dessas nossas manobras aqui. Antes de Kant, tivemos Maquiavel. E a gente tem uma corrente ética muito bacana chamada finalismo, que todos vocês conhecem, que são o princípio de que os fins justificam os meios. Mas a gente enfatizou aqui, desde que os fins sejam bons. Isso é muito curioso, vale a pena a gente entender. Porque todo mundo diz, fulano é maquiavélico. Mas quando você diz que fulano é maquiavélico, eu estou dizendo que o fulano usa de qualquer meio para atingir qualquer fim.
Mas quando a gente fala que os fins justificam os meios, significa que o fim seja bom e que os meios utilizados sejam corretos. Vou dar um exemplo. Eu preciso melhorar de vida, eu quero voltar, eu quero proporcionar uma condição melhor para a minha família. Isso é um fim bom, não é, pessoal? Melhorar economicamente, progredir, prosperar. Mas qual é o meio que eu vou usar? O meio que eu vou usar vai ser estudar. Eu vou estudar à noite. Eu vou procurar uma forma de me aprimorar. Eu vou procurar uma instituição que me ofereça a educação à distância. Quer dizer, eu estou usando o meio correto para atingir um fim justificável. Não justifica dizer rouba mais faz. Isso não vale, isso é errado. Na visão correta de Maquiavel, na visão correta de um finalismo, os fins justificam os meios, desde que os fins sejam bons e os meios sejam aceitados pela sociedade. Mas agora, muito próximo dessa questão dos fins e justificam os meios, nós vamos abordar uma perspectiva ética espetacular, porque ela é muito comum nos dias de hoje e a gente chama de utilitarismo. O utilitarismo nos leva a pensar no que é útil, mas não é só isso. É o utilitarismo sob o ponto de vista de proporcionar à maioria um bem-estar, proporcionar ao maior número um bem muito grande. E isso é o que foi concebido também por filósofos do século XIX, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O que vem a ser o utilitarismo? O utilitarismo, John Stuart Mill foi o consolidador dessa corrente filosófica. Ele dizia o seguinte: o que é o bom? Bom é o que promove a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Maior felicidade para o maior número de envolvidos, para o maior número de beneficiários dessa felicidade. Este é o utilitarismo. Veja bem, quando você imagina proporcionar o maior bem para o maior número, já vem uma dúvida na nossa cabeça. O que é o bem? E quem é esse maior número? Essa é uma das fragilidades que o utilitarismo traz. Para John Stuart Mill, bem é o que proporciona maior felicidade, maior prazer e diminui ao máximo o sofrimento e a dor. Então, uma outra leitura seria o que proporciona a maior quantidade de prazer e de felicidade e diminui reciprocamente a quantidade de sofrimento. É o que dá mais prazer, é o que dá mais felicidade e é o que diminui o sofrimento para o maior número de envolvidos. Este é o utilitarismo. Hoje em dia, a gente fala de outra coisa. A gente costuma trocar essa questão de proporcionar o maior bem para a maioria e desatender aos interesses da maioria. Porque bem é uma coisa muito subjetiva. Agora, contemplar os interesses da maioria, a gente puxa o utilitarismo para uma perspectiva mais democrática, onde as pessoas definem, vamos dizer, por contrato, o que elas querem, o que elas preferem para a sua vida, para a sua sociedade. Nós vamos voltar ao utilitarismo já já. Por enquanto, eu quero que vocês guardem essa ideia de maior bem para o maior número de envolvidos. Nada melhor para a compreensão dessas doutrinas éticas que nós estudamos, ou seja, as éticas religiosas, a perspectiva da ética de virtude de Aristóteles, Kant, com a ética do dever, o finalismo, os fins justificam os meios, e o utilitarismo do que é um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação prática, concreta, e vamos pensar no tipo de solução que eu poderia dar para isso aí. Vamos com muita calma. É um problema que é clássico já no estudo da filosofia, aparece em vários lugares, mas eu acho que vale a pena a gente retomar isso aqui, que é o seguinte. O dilema do comandante. Um comandante que agita a bandeira branca de rendição, quando a situação não mais permite lutar, para evitar o massacre das suas tropas e sustar a matança de muitos civis, de novo, o comandante que está sacudindo a bandeirinha branca dele lá, pedindo a rendição, quando a situação já não mais permite ele lutar, para evitar o massacre das tropas e sustar a matança de civis, ele estaria fundamentado em que teoria ética? Qual a teoria ética que fundamenta a decisão do comandante?
Veja bem, o comandante é uma pessoa muito religiosa e de repente ele parou para pensar, puxa vida, eu vou ceifar muitas vidas e tal, eu vou parar. Tudo bem. O comandante é uma pessoa muito virtuosa e de repente acha que seria uma desonra para ele enfrentar, sim, tudo bem. Mas se vocês pararem para pensar, eu também poderia ser um kantiano, vou parar a luta aqui porque eu estou envolvendo pessoas racionais, estou fazendo com que elas sofram, mas da maneira que foi construído o nosso problema, vejam, a sutileza, ele decide interromper simplesmente porque a batalha já não valeria mais a pena continuar lutando. E se ele continuasse lutando, muitas pessoas morreriam, inclusive civis. Então veja, aquele princípio utilitarista de que o bom, o correto é o que proporciona maior bem para o maior número de pessoas, neste momento, o comandante chegou à conclusão que continuar a luta proporcionaria um sofrimento para um monte de gente. Então, para contemplar o princípio utilitarista do maior bem para a maioria, o comandante resolve levantar a bandeira branca e solicitar a paz. Isto é uma coisa que acontece o tempo todo na vida da gente. O senhor que é um gestor, a senhora que trabalha numa função de chefia, de gestão, muitas vezes vai se ver numa situação de que a sua organização não está indo bem e que para ela possa poder continuar avançando, para poder continuar gerando lucro, tendo produtividade, você talvez tenha que diminuir o quadro de pessoal. Eu estou falando que algumas pessoas perderão o emprego, sim, isso é uma prática que acontece no dia a dia das organizações. Mas algumas perderão seu emprego, mas a empresa continuará funcionando, a instituição continuará gerando emprego para várias pessoas e alimentando, entre aspas, várias famílias. Não estou dizendo aqui que nós não estamos querendo entrar agora na questão das demissões, nós vamos ver isso mais lá na frente nas nossas aulas, mas o fato é que se você, às vezes, para manter uma estrutura funcionando, alguns vão sair perdendo. Então são decisões do dia a dia. No discurso mesmo dos políticos, o utilitarismo está presente. Por exemplo, quando um governante chega e diz, olha, eu vou ter que fazer aquela obra, e essa obra se justifica porque vai levar energia para milhões de pessoas, mas que, obviamente, vai causar algum impacto numa região pequena, ele está se baseando num princípio utilitarista, o maior bem para a maioria. Ou quando você está lá no seu condomínio para decidir sobre o horário que as festas devem começar, né? Eu quero que as minhas festas, que as festas precisem terminar. Eu quero que as minhas festas sejam interrompidas às 3 horas da manhã. Outro vizinho quer uma festa que vá até às 7 horas da manhã. Mas, para o bem da coletividade, a gente acaba optando para que o horário de término das festas seja, por exemplo, meia-noite, que proporciona o quê? O maior bem para a maioria. Então, decisões utilitaristas, elas são tomadas o tempo todo. Elas são diferentes de outras decisões que a gente acaba tomando por outras razões. Ainda dentro dessa aplicabilidade do utilitarismo, eu gostaria muito de retomar aqui um filósofo chamado Max Weber. Esse Max Weber, ele é autor, por exemplo, de um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, dentre outros. Foi um sociólogo muito importante que, juntamente com Karl Marx e outros, ajudou a consolidar essa ciência chamada sociologia. Max Weber costuma dividir essas teorias éticas que nós falamos aqui em ética de responsabilidade e ética de convicção. Por exemplo, uma ética religiosa, ela é uma ética de convicção. Por quê? Eu sigo princípios morais estabelecidos a priori, por exemplo, se eu sou uma pessoa que segue a Bíblia ou que segue o Alcorão, aquilo ali já existe. Eu sigo aqueles princípios e atuo de acordo com aqueles princípios. Já uma ética de responsabilidade é uma ética que eu me preocupo com a consequência, com o resultado das minhas ações e eu sou responsável por eles.
No nosso caso, no nosso problema, que envolvia a questão da decisão do comandante a tomar, ele obviamente teve uma postura, uma decisão de cunho utilitarista, mas pela qual ele se responsabilizou. Na hora que ele levanta a bandeira da paz, ele diz, eu estou poupando a vida de várias pessoas. E estou medindo as consequências dos meus atos. Eu não estou seguindo nenhum princípio determinado a priori. Mas, no entanto, eu sou responsável por isso. Pode ser que, na hora que eu vá me comparecer ao momento de ser avaliado pelos meus superiores, eu venha a ser punido por isso. Mas eu me responsabilizo pela minha atitude. Então, para fechar esse exemplo, só pegando a questão do ato de matar, por exemplo. Não matar. Sob o ponto de vista de uma ética religiosa, eu não faço isso porque vai contra as leis de Deus. Numa ética kantiana, eu não mato porque eu não posso universalizar a atitude de matar. E, além do mais, eu tenho que respeitar uma outra pessoa como sendo uma finalidade, nunca como um meio para atingir meus objetivos. Para Aristóteles, não matar pode representar uma destemperança, por isso eu não mato. Numa perspectiva utilitarista, matar pode significar o quê? Eu quebrar uma regra que garanta o bem para a maior parte das pessoas que estão envolvidas num âmbito maior chamado sociedade. No início da nossa aula de hoje, nós dissemos que o ser humano ele se associa a outras pessoas. Nós dissemos que o ser humano ele é um ser que vive coletivamente e que qualquer coletividade pressupõe a existência de regras, qualquer coletividade pressupõe a existência de normas de comportamento. Isso tem a ver com a ética, embora a ética tenha um alcance muito maior. Ela pode ser normativa, ela pode ser descritiva, pode ser uma metaética. A ética está ligada com isso. E nós encerramos essa nossa conversa trazendo uma fala muito interessante do professor Zuemi Ventura, que ele diz exatamente o seguinte: se até na guerra e entre os bandidos existe a necessidade de se estabelecer regras, impor limites, instituir uma ética, imagine nas relações civilizadas. Gente, na guerra, entre os bandidos, há a necessidade de se impor limites, regras. Por que não nas relações civilizadas, como queria Aristóteles, zoon politikon, a vida política? Vocês devem estar achando estranho, poxa, ética na guerra, entre bandido. Todo grupamento humano pressupõe a existência de regras, todo grupamento humano pressupõe a existência de normas. Se você está em dúvida, é só lembrar daquele filminho chamado Carandiru, que entre os bandidos naquele presídio existia uma série de regras, coisas que você não pode fazer, coisas que se você fizer ali dentro você vai estar cometendo uma falta muito grande para aquele grupo. Né? Então, até entre os bandidos. E na guerra, é só pensar nas convenções de guerra que existem, né? De como tratar os prisioneiros. Nem sempre são cumpridas, mas elas existem. Você tem que tratar as pessoas dentro de determinadas regras de conduta, porque isso garante um equilíbrio, uma relação de reciprocidade. Se eu torturo um prisioneiro numa guerra, eu estou dando direito para o meu inimigo fazer a mesma coisa. Então existem regras para porque uma guerra, que seria o quê? Uma violência, vamos dizer, acordada, possa acontecer dentro dos limites mínimos de civilização. Então, imagina no dia a dia, nas relações civilizadas, na nossa família, nas nossas igrejas, nos nossos clubes, nas nossas empresas, regras têm que existir. E aí, nós partimos para o encerramento dessa primeira aula, colocando uma figura que causa um impacto muito grande, já é conhecida de todos vocês, mas nunca é demais reforçar isso, que é a ideia de que as regras são necessárias, porque todos nós ainda estamos no mesmo barco. Veja o slide, veja a figura, é um barquinho que está com um furo na parte de trás, na popa, né? E os outros lá estão se matando para tirar a água de dentro do barco, e, no entanto, os que estão lá na frente dizem assim: ainda bem que o buraco não é deste lado. E a gente encerra dizendo que a vida em sociedade é um imenso barco,
em que todos nós estamos envolvidos com isso, todos nós estamos dentro desse barco. Portanto, a ética nos lembra que as regras são necessárias para fazer com que esse barco jamais afunde com todos nós.